Se você está aqui, é porque é um sinal de que essa história merece ser ouvida. Então aproveita para se inscrever no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você me assiste. Eu nunca vou esquecer o som daquele chicote. Foi o mesmo som que eu ouvi no dia em que meu pai morreu. O estalo seco rasgando o ar, o silêncio pesado que vem logo depois, e então o gemido, baixo, sufocado, carregado de uma dor que vai muito além da carne. Meu pai era peão. Trabalhou a vida inteira em fazendas alheias, quebrando o corpo debaixo do sol, ganhando centavos, dormindo em galpão com mais 10 homens. Nunca reclamou. Dizia que trabalho honesto não desonra ninguém. Mas teve um dia, um maldito dia, em que ele viu um capataz espancando um bezerro recém-nascido que não conseguia andar direito. Meu pai pediu para o homem parar. O homem não parou. Meu pai se colocou na frente do bezerro e o chicote que era para bater no animal bateu nele. 3 dias depois, meu pai morreu. Não foi do corte, foi da infecção, foi da humilhação. Foi de saber que neste mundo ainda tem gente que bate em quem não pode se defender. Eu tinha 12 anos e carreguei aquele som para o resto da vida. 40 anos se passaram. Eu me tornei fazendeiro. Não grande coisa, uns 200 hectares de pasto, gado de corte, vida simples. Casei. Fui feliz por um tempo. Minha esposa, Marta, era o tipo de mulher que fazia a casa parecer um lar só de estar lá dentro. Mas o câncer não respeita ninguém. 3 anos atrás ela partiu, e desde então eu vivia sozinho, sozinho de verdade, sem filhos, sem parentes por perto. Só eu, o cachorro Trovão e a foto amassada do meu pai que eu carregava no bolso da camisa todo dia. A rotina era sempre a mesma: levantar antes do sol, tomar café preto na varanda, dar uma volta no pasto, verificar o gado, consertar cerca, voltar para casa quando o sol já estava caindo. Simples, previsível, solitário. Mas naquela tarde de outubro, tudo mudou. Eu tinha saído mais cedo do que o normal. O céu estava carregado, ameaçando chuva, e eu queria chegar em casa antes da tempestade. Estava voltando a cavalo pela estrada de terra que corta o limite da minha propriedade com a fazenda Santa Rita, uma das maiores da região, famosa por ter gado de raça e também por ter fama de ser mal assombrada. O pessoal do vilarejo contava histórias. Diziam que de noite se ouvia gritos vindos de lá, que gente tinha sumido, que o velho dono, seu Antônio Mendes, era poderoso demais para ser questionado. Eu nunca dei muita bola. Cada um cuida do seu. Até aquele dia. Eu estava quase na porteira da minha fazenda quando percebi. Os pássaros tinham parado de cantar. A mata ficou imóvel. O vento segurou o fôlego. E então veio o estalo. Chá! Meu corpo inteiro arrepiou. Outro estalo. E outro. Seguido de um rugido que parecia misturar dor, desespero e pedido de ajuda. Era um som que eu conhecia. Um som que me perseguia há 40 anos. O cavalo empacou, assustado. Eu apertei as rédeas, tentando acalmar ele e a mim mesmo. Mas o som continuava, e junto com ele, agora, vinha outro barulho, uma voz humana, rindo. Senti o mesmo aperto no peito que senti quando vi o caixão do meu pai sendo fechado. Não pensei, só virei o cavalo e segui o som. A cerca da fazenda Santa Rita estava arrebentada num ponto. Passei por ali, adentrando a propriedade alheia sem permissão, sem medo, só seguindo aquele som maldito que não parava de ecoar. A mata fechada deu lugar a uma clareira, e no centro dela, um velho curral abandonado. Foi quando eu vi. No meio do cercado, amarrada por uma corrente pesada na pata traseira, estava uma onça pintada adulta, magra, ferida, com cortes profundos pelo corpo, sinal de que tinha lutado para sobreviver por dias. A pelagem dourada manchada de sangue seco. Os olhos, que deveriam ser ferozes, selvagens, livres, estavam cheios de medo,
e diante dela, segurando um chicote de couro cru e sorrindo de canto, estava Zé Ferreira, o caseiro da fazenda Santa Rita. Um homem bruto, conhecido por maltratar tudo que respirava. Cachorro, cavalo, gente, não fazia diferença para ele. A cada golpe da tira de couro, a onça estremecia. Tentava rosnar, mas o som que saía era fraco, quebrado. E a apenas alguns metros dali, caída no chão com o rosto ensanguentado e o braço numa angulação errada, estava uma mulher jovem. Não devia ter mais de 30 anos. Cabelo preso num rabo de cavalo desfeito, jaleco branco rasgado, óculos quebrados no chão ao lado dela. Ela tentava se levantar, mas não conseguia, e mesmo assim, continuava gritando. Para! Para com isso! Ela não fez nada. Zé Ferreira nem olhou para ela. Levantou o chicote de novo, e foi aí que eu desci do cavalo. Solta essa onça agora! Gritei, a voz saindo rouca, cheia de uma raiva que eu não sentia há anos. Zé virou devagar, irritado por ser interrompido. Ele era maior que eu, mais novo, mais forte, mas eu não estava nem aí. Some daqui, velho, ele disse cuspindo no chão. Isso é serviço de homem. Essa onça matou 2 bezerros de raça do patrão. Ela tem que pagar. E essa aí, apontou para a mulher caída, tentou bancar a heroína. Também vai pagar. A mulher ergueu o rosto, o olho esquerdo inchado, sangue escorrendo do nariz, mas ainda assim tentou falar. Ele vai matar ela. Por favor, ajude. Olhei para a onça. Ela me olhou de volta, e naquele momento eu vi meu pai. Vi o bezerro caído, vi o chicote levantado, vi a injustiça sendo repetida de novo. E soube que, se eu virasse as costas agora, ia carregar esse peso para o resto da vida. Entrei no curral. Zé Ferreira largou um riso curto, debochado. Você é burro ou tá querendo morrer? Ninguém vai morrer aqui hoje, respondi, parando a 3 metros dele. Nem bicho, nem gente. Ele levantou o chicote e avançou. Mas eu já esperava. Quando ele jogou o braço para baixo, eu segurei o pulso dele no ar, travei o chicote e dei um empurrão forte. Zé cambaleou para trás, surpreso. A onça, sentindo a adrenalina do momento, deu um rugido tão forte que ecoou pelo pasto inteiro. O som era de ódio puro, de dor, de promessa de vingança. Zé Ferreira ficou pálido. E então o barulho de motor quebrou o silêncio. Uma caminhonete Hilux branca entrou na clareira levantando poeira, freando bruscamente. A porta se abriu e dela desceu seu Antônio Mendes, o dono da fazenda Santa Rita. Um homem na casa dos 70 anos, alto, magro, de chapéu de couro e botas surradas. Rico, poderoso, respeitado. Mas naquele momento, com a expressão cansada de quem carrega pecados demais, ele não parecia nenhum dessas coisas. Ao ver a onça presa, a mulher machucada no chão e Zé Ferreira com o chicote ainda na mão, o velho ficou lívido. O que está acontecendo aqui? A voz dele saiu alta, autoritária, mas trêmula. Expliquei tudo. A mulher, reunindo forças, confirmou com a voz quebrada. Zé tentou mentir, dizer que a onça era perigosa, que a mulher tinha se machucado sozinha, que eu tinha invadido a propriedade. Mas seu Antônio não era burro. Ele olhou para a onça, olhou para o chicote, olhou para os cortes no corpo do animal, e sua expressão mudou. Você está demitido, disse, apontando para o caseiro, e vai responder na polícia por isso. Depois virou para mim, e a voz dele saiu mais baixa, quase envergonhada. Obrigado. Se não fosse você, hoje eu teria sangue de inocente na minha terra. Mas enquanto ele falava, eu percebi algo. A mulher no chão olhava para ele com uma expressão estranha. Não era gratidão, era medo. E foi aí que eu soube. A história não ia parar ali. A ambulância levou a mulher para o hospital da cidade. Eu fui junto, mesmo sem conhecer ela, mesmo sem ter sido convidado. Algo no jeito que ela tinha olhado para o seu Antônio me deixou inquieto. Zé Ferreira foi levado pela polícia, mas saiu da viatura sorrindo.
sorrindo, como se soubesse que aquilo não ia dar em nada. E a onça ficou lá, ainda acorrentada, porque ninguém sabia como soltar ela sem correr risco de ser atacada. Seu Antônio prometeu chamar o Ibama no dia seguinte. Mas quando olhei para trás, antes de entrar na caminhonete que me daria carona, vi os olhos amarelos do animal me acompanhando. Era como se ela soubesse que eu ia voltar. No hospital, enquanto os médicos cuidavam da mulher, eu fiquei sentado no corredor tomando café ruim de máquina. 2 horas depois, uma enfermeira me chamou. Ela quer falar com o senhor. Entrei no quarto. A mulher estava deitada, o braço engessado, o rosto limpo, mas ainda inchado. Mesmo assim, os olhos dela eram firmes, determinados. Obrigada, ela disse. Se não fosse o senhor, eu estaria morta agora. Como é seu nome? Perguntei. Roberta. Roberta Andrade. Sou veterinária. Fui contratada pela Fazenda Santa Rita há 3 meses para cuidar do gado de raça. Só que... Ela hesitou, olhando para a porta como se tivesse medo de ser ouvida. Só que eu vi coisas lá dentro que não devia ter visto. Sentei na cadeira ao lado da cama. Que tipo de coisa? Roberta respirou fundo. Armadilhas. Armadilhas ilegais espalhadas pelo mato, laços de arame, cepos, jaulas escondidas. Eu encontrei tudo isso 1 mês atrás, quando fui fazer um levantamento da fauna local. Tinha até... A voz dela falhou. Tinha restos de animais, onça, lobo-guará, tamanduá-bandeira. Tudo espécie protegida. Senti o estômago revirar. E você denunciou? Tentei. Falei com seu Antônio. Ele disse que ia investigar. Mas no dia seguinte, Zé Ferreira me encurralou no galpão e disse que se eu abrisse a boca de novo, ia me acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro que quis bancar o herói. Que outro? Roberta me olhou com uma intensidade que me fez gelar. Não sei, mas a forma como ele falou parecia que não estava brincando. Fiquei em silêncio, processando. Depois perguntei. E a onça? Como ela foi parar lá? Caiu numa armadilha há 5 dias. Eu implorei para o Zé deixar eu tratar ela, soltar ela. Mas ele disse que ia usar ela de exemplo, que os outros animais iam aprender a não se aproximar da fazenda. Hoje, quando eu tentei soltar ela sozinha, ela tocou no braço engessado. Ele me pegou. A raiva voltou. Aquela raiva antiga, familiar, que eu tinha tentado enterrar junto com meu pai. Você tem provas, fotos, alguma coisa? Roberta assentiu devagar. Tenho. Tudo guardado num pendrive escondido no meu quarto, na casa dos funcionários da fazenda. Mas eu não posso voltar lá. Se eu voltar, ele me mata. Então eu vou buscar. Falei, me levantando. Você tá louco? Eles vão te matar também. Olhei para ela. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Marta morreu, eu senti que tinha um motivo para continuar vivo. Deixa eles tentarem. Voltei para a Fazenda Santa Rita de madrugada. A porteira principal estava fechada, mas eu conhecia um caminho pelos fundos. Uma estradinha de terra que cortava pela mata e dava direto nos galpões dos funcionários. Deixei o carro escondido na beira da estrada e fui a pé, só com uma lanterna e a velha faca de cabo de chifre que meu pai me deu antes de morrer. A casa dos funcionários era um barracão comprido, dividido em quartinhos minúsculos. Roberta tinha me dito que o dela era o terceiro da esquerda. A porta estava trancada, mas a janela não. Entrei. O quarto era simples. Cama de solteiro, um armário velho, uma mesinha com livros de veterinária empilhados. Procurei onde ela tinha dito. Dentro da caixa de primeiros socorros, embaixo dos curativos. Lá estava, um pendrive azul. Guardei no bolso e ia sair quando ouvi vozes lá fora. Apaguei a lanterna e me escondi atrás da porta. Tem certeza que ela guardou as fotos aqui? Era a voz de Zé Ferreira. Tenho, respondeu outra voz mais fina. Vi ela mexendo nessa caixa antes de sair para o curral. Então acha e queima tudo. Não pode sobrar nada. Os passos se aproximaram. A porta se abriu. Eu prendi a respiração. A mão de Zé Ferreira acendeu a luz, e nossos olhos se encontraram.
Por um segundo, ninguém se moveu. Depois, Zé deu um grito e avançou. Eu me joguei para o lado, derrubando a mesinha. Livros voaram. Ele tentou me agarrar, mas eu era mais rápido. Passei por ele, corri para o corredor. O outro homem, magro, de boné, tentou me barrar. Dei um encontrão nele, jogando ele contra a parede, e corri para a porta da frente. "Pega ele!" Zé gritou. Saí correndo pela escuridão, o coração batendo no ouvido, os pés batendo na terra seca. Ouvi os passos deles atrás de mim. Ouvi Zé xingando, prometendo me matar. Cheguei na mata. Me joguei no meio do mato fechado, espinhos rasgando minha camisa, galhos batendo no rosto. Corri sem parar até não ouvir mais nada. Depois parei, ofegante, encostado num tronco, a mão no bolso confirmando que o pendrive ainda estava lá. Foi quando ouvi o rugido. Não era perto, era longe, mas era inconfundível. A onça. Ainda presa, ainda sofrendo. Olhei na direção do som. Sabia que o curral ficava a uns 500 metros dali. Sabia que Zé e o comparsa ainda deviam estar me procurando. Sabia que o certo era ir embora. Mas a imagem do meu pai se colocando na frente daquele bezerro não saía da minha cabeça. Suspirei fundo e fui na direção do rugido. O curral abandonado estava mais escuro ainda de madrugada. A lua cheia iluminava parcialmente a cena. A onça, deitada de lado, a corrente ainda presa na pata traseira, respirando com dificuldade. Aproximei devagar, falando baixo. "Calma, moça. Calma. Eu vim te tirar daqui." A onça levantou a cabeça. Me olhou, e eu vi algo nos olhos dela que nunca vou esquecer. Não era ferocidade, era súplica. Peguei a faca, examinei a corrente. Era velha, enferrujada. O cadeado que prendia ela no poste estava tão gasto que parecia que ia ceder com uma boa pancada. Peguei uma pedra grande e bati. Uma vez, duas, três. O cadeado se abriu, a corrente caiu no chão com um barulho metálico. A onça ficou parada como se não acreditasse. Depois, devagar, se levantou, mancando, fraca, mas livre. Ela me olhou mais uma vez. E então, num movimento que me fez recuar instintivamente, ela deu 2 passos na minha direção. Parou a meio metro de mim. Baixou a cabeça e roçou o focinho na minha mão. Foi o gesto mais suave que eu já vi um bicho selvagem fazer. Depois, ela virou e sumiu na mata. Voltei para o carro tremendo, não de medo, de outra coisa, algo que eu não conseguia nomear. Quando cheguei em casa, já era quase amanhecer. Trovão latiu animado, pulando em volta de mim. Fiz café, sentei na varanda, e só então olhei para o pendrive na minha mão. Fui até o computador velho que eu mal usava e coloquei o pendrive. O que eu vi me fez esvaziar o estômago. Fotos, dezenas delas, armadilhas, jaulas, animais mortos, peles esticadas para secar. E mais. Fotos de homens carregando sacos, homens em uniformes da fazenda, homens que eu reconheci, políticos locais, donos de frigoríficos, até um delegado. E no fundo de uma das fotos, quase imperceptível, um pedaço de tecido azul saindo da terra, como se algo tivesse sido enterrado, ou alguém. Senti um arrepio subir pela espinha. Foi quando o telefone tocou. Atendi. "Alô?" A voz do outro lado era feminina, jovem, tensa. "Seu nome é Sebastião Ferreira? Quem quer saber?" "Meu nome é Clara Mendes. Sou jornalista investigativa e eu preciso muito falar com o senhor sobre a Fazenda Santa Rita." Segurei o telefone com mais força. "Como você conseguiu meu número?" "Roberta me passou. Ela me disse que o senhor arriscou a vida para ajudar ela e que o senhor tem algo que pode mudar tudo." Olhei para o pendrive. "Eu tenho. Então a gente precisa se encontrar, hoje, porque o que está acontecendo na Santa Rita vai muito além de caça ilegal. E se a gente não agir rápido, mais gente vai morrer."
Fechei os olhos. Pensei no meu pai. Pensei na onça. Pensei na foto de tecido azul saindo da terra. E disse, me passa o endereço. Encontrei Clara Mendes numa lanchonete de beira de estrada, a 20 quilômetros da cidade. Ela tinha escolhido o lugar, longe de olhares curiosos, longe de ouvidos interessados. Quando entrei, reconheci ela na hora. Não porque a conhecesse pessoalmente, mas porque já tinha visto o rosto dela em reportagens na TV. Clara era conhecida na região. 30 e poucos anos, cabelo curto e preto, olhar afiado de quem não aceita mentira. Tinha exposto esquemas de corrupção, denunciado desmatamento ilegal, derrubado carreiras de políticos poderosos. E, pelo jeito, agora tinha colocado a mira na fazenda Santa Rita. Ela acenou de uma mesa no canto. Sentei na frente dela. Não tinha mais ninguém na lanchonete além de uma atendente sonolenta limpando copos atrás do balcão. Obrigada por vir, Clara disse, a voz baixa mas firme. Sei que o senhor não me conhece, mas preciso que confie em mim. Confiança se conquista, respondi. Não se pede. Ela sorriu de canto, como se gostasse da resposta. Justo. Então vou começar me provando. Clara abriu uma pasta preta e espalhou papéis na mesa. Documentos, fotos, recortes de jornal antigos. Há 6 meses, eu recebi uma denúncia anônima. Uma carta enviada pelo correio, sem remetente. Dizia que na fazenda Santa Rita existem crimes acontecendo há décadas. Tráfico de animais silvestres, trabalho em condições análogas à escravidão e... Ela fez uma pausa. Corpos enterrados. Sentiu o sangue gelar. Corpos de quem? Clara pegou um recorte de jornal amarelado de 1982. A manchete dizia: líder sindical desaparece em Goiás. Família pede investigação. Abaixo, a foto de um homem jovem, de bigode, sorriso largo. O nome embaixo: Roberto Silva. Roberto era organizador de trabalhadores rurais, Clara explicou. Lutava por direitos, melhores salários, condições dignas. Em 1982, ele estava investigando denúncias de trabalho escravo em fazendas da região. A última vez que foi visto, estava indo para a fazenda Santa Rita. Nunca mais voltou. E a polícia arquivou o caso. Disse que ele provavelmente fugiu, abandonou a família, começou vida nova em outro estado. Mas a viúva nunca acreditou. Passou 40 anos procurando, até que ela me encontrou, ano passado, e me deu isso. Clara me mostrou uma carta escrita à mão, com letra trêmula, papel amarelado pelo tempo. Era da viúva de Roberto Silva. Nela, a mulher dizia que, antes de desaparecer, o marido tinha deixado um recado com um amigo. Se eu não voltar, procurem na Santa Rita. Sei demais. Engoli seco. E você acredita que ele está enterrado lá? Não só acredito. Tenho quase certeza. Mas eu precisava de provas. Foi por isso que pedi para Roberta ficar de olho quando ela foi contratada. Ela não sabia de nada no começo. Só aceitou o emprego porque precisava. Mas quando começou a ver as armadilhas, os animais mortos, a violência, ela entendeu que algo muito errado estava acontecendo. E aí ela achou aquilo, eu disse, colocando o pendrive na mesa. Clara olhou para ele como se fosse ouro. Posso? Assenti. Ela pegou um notebook da mochila, conectou o pendrive e começou a passar pelas fotos. A cada imagem, o rosto dela ficava mais sério. Meu Deus! Ela sussurrou. Isso é muito pior do que eu imaginava. Apontou para uma das fotos. Um grupo de homens ao redor de uma mesa, dentro do que parecia ser o escritório da fazenda. Reconheci seu Antônio Mendes, e ao lado dele, sorrindo, estava o prefeito da cidade, e um empresário dono de frigoríficos, e o delegado. Isso aqui é uma rede, Clara disse. Não é só o seu Antônio. Tem gente poderosa envolvida, gente que se beneficia do esquema, gente que faz vista grossa. Depois ela parou numa foto específica. Aqui eu tinha visto mais cedo o pedaço de tecido azul saindo da terra. Onde isso foi tirado? Ela perguntou, a voz tensa. Não sei,
mas pelo fundo da imagem parece o pomar velho da fazenda. Clara me olhou nos olhos. A gente precisa ir lá, precisa ver o que tem enterrado, mas não podemos ir sozinhos. Se eles descobrirem, eles já sabem que eu tenho o pendrive, eu disse. Zé Ferreira me viu pegando. Então a gente não tem muito tempo. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Alô? Doutor Marcelo? Sou eu, Clara. Preciso de um favor. Urgente. Doutor Marcelo era perito criminal aposentado. Tinha trabalhado 30 anos na polícia científica antes de se aposentar e abrir um pequeno escritório de consultoria particular. Clara tinha trabalhado com ele em outras investigações. Ele topou nos ajudar. 2 horas depois, estávamos os 3 numa caminhonete, voltando para a fazenda Santa Rita. Mas dessa vez não íamos escondidos. Clara tinha avisado a Polícia Federal. Tinha enviado cópias das fotos para 3 delegacias diferentes e para 2 jornais de circulação nacional. Se algo acontecesse com a gente, a verdade ia vir à tona de qualquer jeito. Era uma aposta arriscada, mas era a única que tínhamos. Chegamos na porteira principal da Santa Rita ao meio-dia. O sol estava a pino, queimando. O portão estava aberto, como se estivessem esperando a gente. E estavam. Seu Antônio Mendes estava parado na frente da sede, de braços cruzados, o rosto cansado. Ao lado dele, Zé Ferreira, com um olhar de ódio puro. E mais 3 homens que eu não conhecia, mas que tinham cara de capangas. Descemos da caminhonete. Doutor Marcelo trouxe uma maleta com equipamentos. Clara trouxe a câmera. Seu Antônio deu um passo à frente. Eu sabia que vocês iam voltar, ele disse, a voz pesada. Sabia desde o momento que aquela veterinária começou a fazer perguntas. Então o senhor sabe o que a gente veio fazer? Clara respondeu, erguendo o queixo. Sei. E não vou impedir. Zé Ferreira virou para ele incrédulo. Patrão, o senhor tá louco? Se eles acharem... Cala a boca! Seu Antônio gritou, e a voz dele ecoou pelo pátio. Cala a boca, Zé. Você já fez mal demais. Depois, o velho fazendeiro olhou para mim, e nos olhos dele eu vi algo que não esperava. Arrependimento. Eu deixei isso acontecer, ele disse, a voz quebrando. Deixei por covardia, por medo, por ganância. Mas eu não aguento mais carregar esse peso. Então vocês vão lá. Vão no pomar velho e vão achar o que precisa ser achado. Porque eu... Ele respirou fundo. Eu preciso consertar isso antes de morrer. Clara trocou um olhar comigo. Depois assentiu. Mostre o caminho. O pomar velho ficava nos fundos da propriedade, num terreno abandonado onde antes se plantava laranja. Agora era só mato alto, árvores retorcidas, silêncio pesado. Seu Antônio nos levou até uma área específica, perto de 3 jabuticabeiras antigas. Ali, ele apontou. Foi ali que eu vi eles cavando. Faz 43 anos, eu era novo. Meu pai ainda era vivo, e ele mandou. Mandou o quê? Clara perguntou, já com a câmera gravando. Mandou enterrar o corpo. O silêncio que caiu foi absoluto. Dr. Marcelo abriu a maleta, pegou uma pequena sonda e começou a testar o solo. Depois de alguns minutos, ele parou. Tem algo aqui. A terra está diferente. Compactada. Remexida há muito tempo, mas ainda dá para perceber. Então cava, Clara disse. E ele cavou. Demorou quase 1 hora. O sol queimava, o suor escorria, mas aos poucos a terra foi cedendo. E então apareceu um pedaço de tecido azul, desbotado, rasgado, mas inconfundível. E junto com ele, ossos. Clara ofegou. Dr. Marcelo parou, sério, e olhou para seu Antônio. Quantos? Quantos o quê? O velho fazendeiro perguntou confuso. Quantos corpos vocês enterraram aqui? Seu Antônio ficou pálido. 3. Que eu saiba, foram 3. Dr. Marcelo acenou com a cabeça e voltou a trabalhar, agora com mais cuidado, documentando tudo. Clara filmava cada segundo. Eu fiquei ali, parado, sentindo o peso do que estávamos descobrindo.
3 pessoas, 3 vidas, enterradas como lixo, esquecidas, silenciadas. Quem eram? Perguntei, a voz saindo baixa. Seu Antônio se apoiou numa árvore como se as pernas não aguentassem mais. Roberto Silva foi o primeiro, 1982. Ele tinha descoberto que meu pai usava trabalho escravo. Ameaçou denunciar. Meu pai mandou os capangas resolverem. Eu tinha 22 anos, vi tudo e não fiz nada. Ele limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto enrugado. O segundo foi um fiscal do Ibama, 1987. Veio investigar caça ilegal. Também foi morto. O terceiro, a voz dele falhou. O terceiro foi uma mulher, 1994. Trabalhava aqui, viu coisas que não devia. Tentou fugir, não conseguiu. Clara tinha lágrimas escorrendo também, mas continuava filmando. E o senhor nunca denunciou? Nunca tentou fazer justiça? Eu era covarde, seu Antônio disse, mas agora não sou mais. Agora eu vou entregar tudo, nomes, datas, provas, tudo que eu sei, porque eu não quero morrer sendo lembrado como o homem que deixou isso acontecer. Foi quando ouvimos o barulho de motor. Viramos. 3 caminhonetes pretas, sem placa, estavam entrando no pomar. E delas desceram 8 homens armados. Não houve aviso, não houve ameaça. Os homens simplesmente desceram das caminhonetes e avançaram, com armas em punho, pistolas, espingardas, rifles, andando em formação como se fossem militares. Mas não eram militares, eram assassinos. Clara largou a câmera no chão, ainda gravando, e recuou. Dr. Marcelo levantou as mãos devagar. Eu fiquei parado, calculando a distância até a caminhonete, sabendo que não daria tempo. Seu Antônio deu um passo à frente, colocando-se entre nós e os homens. Parem! Ele gritou, a voz rachada, mas autoritária. Eu sou o dono dessa terra. Vocês não têm autoridade aqui. O homem na frente, alto, de óculos escuros, jaqueta de couro preta, parou. Tirou os óculos devagar e sorriu. Seu Antônio, ele disse, a voz calma, quase educada. O senhor é um homem inteligente. Sempre foi. Por isso é tão triste ver o senhor cometendo um erro tão burro. Quem mandou vocês? O homem não respondeu. Apenas acenou com a cabeça. E 2 dos capangas avançaram, agarrando seu Antônio pelos braços, jogando o velho no chão. Ele gritou de dor. Zé Ferreira, que tinha ficado parado o tempo todo, deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Vocês 3. O homem apontou para mim, Clara e Dr. Marcelo. No chão, mãos na cabeça. Não tivemos escolha. Ajoelhamos, colocamos as mãos na cabeça e, enquanto o fazíamos, eu vi Clara sussurrar algo baixinho, rápido, como uma oração. Mas não era oração. Era um endereço. Ela estava gravando áudio no celular, escondido no bolso. Esperta. O homem de jaqueta caminhou até a cova aberta, olhou para os ossos expostos e suspirou. 43 anos enterrado. E vocês conseguiram estragar tudo em uma tarde. Parabéns. A Polícia Federal já sabe, Clara disse, a voz firme, mesmo tremendo. Já enviei tudo. Fotos, documentos, localização. Se vocês nos matarem, vai ser pior. O homem riu. Um riso curto, seco, sem humor. Pior para quem, querida? Para mim? Eu nem existo oficialmente. Para eles? Apontou para os capangas. São só peões, substituíveis. E os mandantes? Ele se abaixou, ficando na altura de Clara. Os mandantes estão tão longe do fogo que nem vão sentir o calor. Ele se levantou e fez um gesto. 2 homens avançaram na nossa direção. Foi quando ouvimos o primeiro tiro. Não veio de perto, veio da estrada. Bang! O som ecoou pelo pomar e um dos capangas caiu, segurando a perna, gritando. Todos viraram, armas erguidas, procurando de onde tinha vindo. E então, saindo da poeira da estrada, apareceram 3 viaturas da Polícia Federal. Clara tinha mentido. Ela não tinha só enviado as provas, tinha pedido escolta.
Os agentes desceram rápido, armados, gritando: Polícia Federal, soltem as armas, mãos na cabeça! O caos se instalou. Alguns dos capangas atiraram de volta. Os policiais revidaram. O homem de jaqueta de couro correu de volta para a caminhonete. Zé Ferreira se jogou no chão, cobrindo a cabeça. E eu, Clara e Dr. Marcelo aproveitamos a confusão para correr. Corremos em direção à mata, agachados enquanto tiros cortavam o ar. Ouvi Clara gritar meu nome. Olhei para trás. Ela tinha tropeçado. Voltei, ajudei ela a levantar e continuamos. Entramos na mata fechada, galhos arranhando a pele, espinhos rasgando a roupa. Não paramos, não olhamos para trás. Só paramos quando o som dos tiros ficou distante. Estávamos ofegantes, suados, sangrando. Clara tinha um corte no rosto. Dr. Marcelo segurava o braço, onde um galho tinha aberto um talho feio. Eles conseguiram prender os homens? Clara perguntou sem fôlego. Não sei, respondi. Mas a gente não pode voltar agora. Precisamos esperar. Sentamos encostados numa árvore grossa. O silêncio da mata era opressor. Só se ouvia nossa respiração pesada e, ao longe, o som abafado de sirenes. Ficamos ali por quase meia hora. Foi quando ouvi o farfalhar. Algo se movendo na vegetação. Devagar, deliberado. Levantei, tenso. Tem alguém aí, sussurrei. Clara e Marcelo se levantaram também. Ficamos imóveis, tentando identificar de onde vinha o som. E então, ela apareceu. A onça, Esperança. Ela saiu da vegetação devagar, mancando levemente, mas muito mais forte do que da última vez que a vi. O pelo tinha recuperado o brilho. Os olhos estavam alertas, e ao lado dela, 3 filhotes, pequenos, curiosos, seguindo a mãe com passos hesitantes. Clara soltou um suspiro baixo, emocionado. Meu Deus, ela teve filhotes. A onça nos olhou, parou a uns 5 metros de distância. Não atacou, não rosnou, apenas ficou ali, nos observando, como se estivesse nos avaliando. Depois, lentamente, ela se virou e começou a andar de volta para a mata. Mas antes de desaparecer, ela parou, olhou para trás. E eu juro mesmo, que ela assentiu com a cabeça, como se estivesse dizendo, obrigada. E então sumiu na escuridão, levando os filhotes com ela. Fiquei ali parado, tremendo, não de medo, mas de outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo, esperança. Quando voltamos para o pomar, tudo tinha mudado. 6 dos 8 capangas estavam presos, algemados, sendo colocados em viaturas. O homem de jaqueta de couro tinha fugido, mas a polícia já tinha a placa de uma das caminhonetes. Seu Antônio estava sendo atendido por paramédicos, mas consciente. E Zé Ferreira. Zé Ferreira estava de joelhos, chorando, confessando tudo. Um dos agentes federais veio até nós. Vocês estão bem? Clara assentiu, ainda segurando o celular que tinha gravado tudo. Tenho provas de tudo. Áudio, vídeo, localização dos corpos, nomes dos envolvidos. O agente pegou o celular com cuidado, como se fosse uma relíquia. A senhora acabou de desmontar um esquema de 40 anos. Clara sorriu fraco. Eu não, agente. Ela olhou para mim, e eu, pela primeira vez desde que Marta morreu, senti que tinha feito algo que importava. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A exumação dos corpos confirmou. Eram 3 pessoas. Roberto Silva, o líder sindical. José Oliveira, o fiscal do Ibama. E Maria Aparecida, trabalhadora rural, que tinha tentado denunciar os abusos. As famílias foram contatadas. Velórios foram realizados. Lágrimas foram derramadas. Mas finalmente, depois de décadas, aquelas pessoas puderam ser enterradas com dignidade. E as investigações não pararam. Com a confissão de Zé Ferreira, com os documentos fornecidos por seu Antônio e com as provas coletadas por Roberta e Clara, a Polícia Federal abriu uma operação de grande escala. Chamaram de Operação Terra Limpa. 12 pessoas foram presas, incluindo o prefeito da cidade, 2 vereadores.
o delegado que arquivou o caso de Roberto Silva em 1982. 3 empresários do agronegócio, 4 capangas, incluindo Zé Ferreira e o homem de jaqueta de couro, que foi preso tentando fugir para a Bolívia. A repercussão foi nacional. Jornais, televisão, redes sociais. A história do fazendeiro solitário que salvou uma onça e da onça que, de certa forma, salvou ele de volta, virou manchete. E a Fazenda Santa Rita? A Fazenda Santa Rita foi confiscada pela Justiça. 3 meses depois, recebi uma ligação. Era de uma advogada do Ministério Público. Senhor Sebastião, tenho uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? O governo decidiu transformar a Fazenda Santa Rita em projeto de interesse público. Parte será destinada a uma cooperativa administrada pelos ex-trabalhadores explorados, e parte será transformada num centro de preservação ambiental, focado em onças pintadas. Meu coração acelerou. E o que isso tem a ver comigo? A gente gostaria que o senhor assumisse a direção do projeto, junto com a doutora Roberta Andrade, que coordenaria a parte veterinária, e com a participação consultiva da jornalista Clara Mendes. Fiquei em silêncio. Por que eu? Porque o senhor foi a primeira pessoa que teve coragem de fazer a coisa certa, mesmo sem saber se ia sobreviver, mesmo sem esperar reconhecimento. E a gente precisa de alguém assim. Desliguei o telefone e fiquei sentado na varanda por horas, olhando o pôr do sol. Trovão veio deitar aos meus pés. Peguei a foto do meu pai no bolso, olhei para ela e, pela primeira vez, consegui sorrir, olhando para aquele rosto cansado. Eu fiz, pai, sussurrei, do jeito que o senhor ensinou. 6 meses depois, eu estava de pé na frente da antiga sede da Fazenda Santa Rita. Só que agora ela tinha outro nome. Refúgio Vale Verde, Centro de Preservação e Dignidade. A inauguração foi pequena, mas significativa. Estavam presentes os trabalhadores que agora eram donos de parte da terra, as famílias das vítimas, Roberta, que tinha montado uma estrutura veterinária impressionante, Clara, que continuava investigando, mas agora como aliada oficial, e num cercado especial de reabilitação, monitorada por câmeras 24 horas, Esperança, com seus 3 filhotes agora maiores, mais fortes. Um dos biólogos da equipe me mostrou os registros das câmeras espalhadas pela mata. Tem pelo menos 5 adultos vivíveis na região e mais 8 filhotes. A população está crescendo. É um milagre. Não é milagre, eu disse, olhando para a onça pela câmera. É justiça. Naquela noite, depois que todos foram embora, saí para a varanda da antiga sede, que agora era minha casa. Tomei café preto, olhei para o céu estrelado e lá, na beira da mata, iluminada pela lua cheia, estava ela, Esperança. Olhando para mim, levantei a mão num aceno simples e ela, majestosa, virou e desapareceu na escuridão. Mas dessa vez eu sabia, ela ia voltar. Sempre voltaria 1 ano e meio depois. Eu estava sentado na mesma varanda, na mesma cadeira de balanço, tomando o mesmo café preto, olhando o mesmo nascer do sol sobre o mesmo pasto. Mas nada era mais o mesmo. A Fazenda Santa Rita não existia mais. Pelo menos não do jeito que existia antes. O Refúgio Vale Verde tinha se tornado referência nacional. Escolas traziam alunos para aprender sobre preservação. Universidades mandavam pesquisadores, turistas vinham de longe só para ver as onças nas câmeras de monitoramento. E a cooperativa dos trabalhadores estava prosperando. Gado criado de forma sustentável, hortas orgânicas, salários justos, moradia digna. Pela primeira vez em décadas, aquela terra não tinha mais cheiro de sangue, tinha cheiro de vida. Roberta tinha se mudado definitivamente para o refúgio. Montou uma clínica veterinária completa, com equipamentos que ela mesma tinha conseguido através de doações e parcerias com ONGs. Todo mês recebia animais feridos, não só onças, mas lobos-guará, tamanduás,
araras, tatus, e ela salvava todos que podia. Naquela manhã, ela apareceu na varanda segurando uma prancheta, o cabelo preso num coque bagunçado, os olhos brilhando de empolgação. Sebastião, você precisa ver isso. Levantei da cadeira, colocando a xícara de lado. E o que foi? Esperança foi flagrada ontem à noite pelas câmeras do setor norte. E ela não estava sozinha. Senti o coração acelerar. Os filhotes? Não. Um macho adulto. Roberta me mostrou a foto na tela do tablet. Lá estava ela, majestosa, forte, saudável, caminhando lado a lado com um macho grande, de pelagem escura. E atrás deles, 2 dos 3 filhotes, já quase do tamanho de adultos. Ela formou uma família de verdade, Roberta disse, sorrindo. Isso significa que a população está estável, que o território está seguro, que a gente conseguiu. Olhei para a foto por um longo tempo, sentindo algo apertar no peito. Ela merecia, sussurrei. Depois de tudo, ela merecia ser feliz. Roberta colocou a mão no meu ombro. E você também. Clara continuava vindo ao refúgio regularmente. A matéria que ela tinha feito sobre o caso ganhou 3 prêmios de jornalismo investigativo. Virou documentário, virou livro. E agora ela estava trabalhando numa segunda investigação sobre outras fazendas da região que possivelmente estavam envolvidas em esquemas parecidos. Naquela tarde, ela chegou de carro, buzinando animada, e saltou com uma garrafa de vinho barato e um sorriso largo. Trouxe novidades, sentamos na varanda. Ela abriu o vinho, serviu 2 copos de plástico e me entregou um envelope pardo. O que é isso? Abra. Abri. Dentro havia um documento oficial. Li a primeira linha e congelei. Certificado de reconhecimento por ato de coragem cívica, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Meu nome estava lá, junto com o de Roberta e o de Clara. Vão fazer uma cerimônia em Goiânia mês que vem, Clara explicou. Querem homenagear a gente publicamente, tem até governador confirmado. Eu não preciso disso, respondi devolvendo o papel. Eu sei, mas outras pessoas precisam ver. Precisam saber que vale a pena fazer a coisa certa, que um homem sozinho pode fazer diferença, que a coragem ainda existe. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha arriscado a vida por uma verdade que nem era dela, que tinha exposto poderosos, que tinha dado voz aos silenciados. Você é teimosa, sabia? Ela sorriu. Aprendi com o melhor. Brindamos com os copos de plástico e ficamos ali até o sol começar a se pôr, conversando sobre tudo e sobre nada. Mas nem tudo eram flores. 3 semanas depois, numa noite sem lua, eu acordei com o trovão latindo furiosamente. Pulei da cama, peguei a espingarda, corri para a janela. 3 caminhonetes pretas sem placa estavam paradas na porteira do refúgio. Meu sangue gelou. Não de novo. Peguei o telefone, liguei para Roberta. Tem gente aqui, armados. Liga para a polícia. Agora. Não esperei resposta. Desliguei. Desci as escadas, saí para a varanda. Os homens desceram das caminhonetes. 6 deles, encapuzados, armados. Um deles deu um passo à frente e gritou. A gente não quer problemas, velho. Só queremos que você suma daqui. Pegue suas coisas e vá embora. Não, respondi, a voz firme. Você não entendeu. Isso não é um pedido. E você não entendeu? Respondi, erguendo a espingarda. Eu não vou a lugar nenhum. O homem riu, um riso baixo, ameaçador. Então você escolheu morrer. Ele levantou a arma, mirou em mim. E eu soube, naquele segundo congelado no tempo, que não ia dar tempo de atirar primeiro. Foi quando ouvi o rugido. O som rasgou a noite como um relâmpago, e Esperança saltou do telhado do galpão ao lado, caindo bem no meio do grupo de homens. O impacto foi tão forte que 3 deles caíram no chão. A onça rosnou, arqueou as costas, mostrou os dentes, cada presa brilhando à luz dos faróis.
Os homens, mesmo armados, mesmo em maior número, entraram em pânico. Correram como covardes, tropeçando uns nos outros, gritando, jogando as armas no chão. Entraram nas caminhonetes, aceleraram, desapareceram na estrada, levantando poeira. Esperança ficou ali, parada no meio do pátio, olhando para onde eles tinham ido. Depois virou para mim. Desci os degraus devagar, a espingarda ainda na mão, o coração ainda disparado. Você voltou de novo, sussurrei, a voz embargada. Sempre volta. Ela me olhou com aqueles olhos amarelos, profundos, antigos. E naquele momento, eu entendi algo que tinha demorado meses para perceber. Ela não era só uma onça. Ela era a guardiã daquela terra, a testemunha viva de tudo que tinha acontecido, a memória de todos os que tinham sofrido e morrido ali. E agora ela tinha me escolhido, não para ser o dono dela, mas para ser o protetor dela, assim como ela era minha protetora. A polícia chegou 15 minutos depois. Conseguiu interceptar as caminhonetes na estrada, prendeu os 6 homens, e dessa vez as investigações levaram direto aos mandantes. Um deputado estadual, 2 empresários do agronegócio, um juiz aposentado. A estrutura inteira desmoronou de novo, e a verdade completa, brutal, inegável, finalmente veio à tona. Havia gente poderosa que ainda se beneficiava do esquema antigo, gente que queria o refúgio fechado, gente que via a preservação ambiental como ameaça aos lucros, mas dessa vez eles perderam. 2 anos depois da inauguração do Refúgio Vale Verde, eu estava de novo na varanda, mas agora não estava sozinho. Clara estava ali, editando uma nova matéria no laptop, dessa vez sobre os avanços do projeto e a recuperação da fauna local. Roberta estava no galpão, cuidando de um filhote de lobo-guará que tinha sido encontrado ferido na estrada. E ao redor da mesa improvisada de madeira havia 5 crianças, filhos dos trabalhadores da cooperativa, desenhando onças em folhas de papel reciclado. Uma delas, uma menina de uns 7 anos, chamada Júlia, me olhou com olhos brilhantes e perguntou: "Seu Sebastião, é verdade que você salvou a esperança?" Sorri. "Não, Júlia. Foi ela que me salvou. Mas você vai proteger ela para sempre, né?" Olhei para a mata ao longe, onde eu sabia que Esperança estava, com sua família, livre, viva, selvagem. "Vou. Prometo." A menina sorriu e voltou a desenhar. E eu fiquei ali olhando aquele desenho de onça feito com lápis de cor barato e senti algo que não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome: felicidade. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, depois que as luzes se apagaram e o silêncio voltou, saí para a varanda uma última vez. O céu estava cheio de estrelas. A lua cheia iluminava o pasto. E lá, na beira da mata, como sempre, estava ela, Esperança, olhando para mim. Levantei a mão, num gesto simples, num aceno. E ela lenta, majestosamente virou e desapareceu na escuridão. Mas dessa vez eu não senti tristeza, porque eu sabia que ela ia voltar. Sempre voltaria. Da mesma forma que a dor sempre volta, da mesma forma que a memória sempre volta, mas também da mesma forma que a esperança sempre volta. Peguei a foto amassada do meu pai, que ainda carregava no bolso. Olhei para ela por um longo tempo. E então, pela primeira vez em 40 anos, consegui sorrir olhando para aquele rosto cansado, marcado, mas digno. "Eu fiz, pai", sussurrei. "Demorei a vida inteira, mas eu fiz. Não deixei ninguém bater em quem não podia se defender. Não virei as costas para a dor dos outros e não perdi minha alma. Guardei a foto de volta no bolso, tomei o último gole de café e fui dormir." Epílogo. 5 anos depois da inauguração do Refúgio Vale Verde, a população de onças pintadas na região tinha crescido 60%. O centro se tornou referência internacional em preservação. A cooperativa prosperava, gerando empregos e dignidade. E a história,
A história de um fazendeiro solitário que salvou uma onça e de uma onça que salvou um fazendeiro virou lenda. Sebastião Ferreira continuou dirigindo o refúgio até os 83 anos, quando finalmente se aposentou e passou a direção para Roberta. Clara Mendes se tornou uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país, mas sempre voltava ao refúgio. Dizia que aquele lugar tinha mudado sua vida e Esperança. Esperança viveu livre por mais 12 anos, teve 3 ninhadas, deixou 17 descendentes. E quando morreu de velhice numa noite tranquila de lua cheia, foi encontrada deitada exatamente no lugar onde Sebastião tinha cortado a corrente que a prendia, como se tivesse voltado para casa, como se soubesse que naquela terra, finalmente, ela estava segura. Hoje, no centro do refúgio Vale Verde, existe uma estátua de bronze. Uma onça pintada, majestosa, olhando para o horizonte. E na placa aos pés dela está escrito: Esperança em memória de todos os que sofreram em silêncio. E em homenagem aos que tiveram coragem de gritar. Porque no final, não é sobre quanto tempo vivemos, é sobre o que fazemos com o tempo que temos. E Sebastião Ferreira escolheu fazer valer. Assim como meu pai, assim como Esperança, assim como todos nós deveríamos escolher.